Existem alguns jogos que conseguem prender a nossa atenção por horas, sem que a gente nem perceba. Você começa com uma empresa pequena, contrata alguns funcionários, compra uma sala nova e pensa: só mais 5 minutos. Quando percebe, já se passaram várias horas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, com News Tower. No começo, eu achei que seria apenas mais um jogo de gerenciamento. Mas, quanto mais eu jogava, mais eu percebia que ele tinha algo especial. Uma base extremamente sólida. Só que, ao mesmo tempo, eu também comecei a enxergar um potencial gigantesco que ainda não foi explorado. E foi justamente isso que me motivou a escrever um feedback para os desenvolvedores. Porque eu realmente acredito que News Tower pode se tornar um dos simuladores de gerenciamento mais marcantes dos últimos anos. Antes de falar sobre qualquer sugestão, eu acho importante deixar uma coisa muito clara. Eu realmente gosto de News Tower. Se eu não gostasse, eu simplesmente teria parado de jogar. Mas foi justamente o contrário. Quanto mais eu jogava, mais eu queria expandir a minha redação. Existe uma sensação muito boa de evolução. Você começa em um escritório pequeno, com poucos funcionários, e, aos poucos, vai transformando aquele espaço em um verdadeiro império da informação. A ambientação dos anos 30 é fantástica. A direção de arte tem muita personalidade. E ver toda a engrenagem da empresa funcionando, com jornalistas escrevendo, tipógrafos imprimindo, e os jornais finalmente chegando às ruas, é extremamente satisfatório. É aquele tipo de jogo que faz você pensar: só mais uma melhoria, só mais um departamento, só mais um dia de trabalho. E quando percebe, já perdeu completamente a noção do tempo. Na minha opinião, essa é a maior prova de que os desenvolvedores acertaram na base do jogo. E é justamente por isso que eu acredito que vale a pena falar sobre o que ainda pode ser melhorado. Depois de construir uma empresa realmente grande, eu comecei a notar uma coisa. O desafio já não era mais produzir notícias. O desafio passou a ser fazer a empresa funcionar de forma eficiente. E isso fica muito evidente na logística. Conforme a redação cresce, os funcionários passam cada vez mais tempo caminhando de um lado para o outro, levando documentos, entregando refeições, transportando projetos. Isso até faz sentido. Afinal, uma empresa maior, naturalmente, precisa de mais organização. Mas acho que existe espaço para tornar esse sistema ainda mais interessante. Por exemplo, funcionários especializados em logística poderiam carregar 2 itens ao mesmo tempo: 2 refeições, 2 documentos, ou até 2 projetos. É uma mudança simples, mas que faria muita diferença nas empresas maiores. E, mais importante, daria ainda mais valor para esse tipo de funcionário. Porque, em vez de apenas acompanhar o crescimento da empresa, a logística também evoluiria junto com ela. Mas existe uma ideia que, na minha opinião, poderia tornar todo esse sistema muito mais interessante. Hoje, quem prepara as refeições também é responsável por entregá-las aos funcionários. Na prática, isso significa que o cozinheiro passa boa parte do expediente andando pela empresa. E, enquanto ele está caminhando, ele simplesmente não está cozinhando. Em uma empresa pequena, isso quase não faz diferença. Mas quando a redação cresce, cada segundo começa a importar. Por isso eu acho que seria muito interessante separar completamente essas 2 funções. O cozinheiro ficaria responsável apenas por produzir as refeições. Enquanto isso, os funcionários especializados em logística fariam todas as entregas. Pode parecer uma mudança simples, mas ela cria algo muito importante em jogos de gerenciamento: especialização. Cada profissão passa a ter um papel muito bem definido dentro da empresa, e isso faz com que contratar um novo funcionário deixe de ser apenas aumentar um número.
Você passa a pensar na estrutura da empresa como um todo. Será que preciso de mais cozinheiros? Ou será que o verdadeiro gargalo está na logística? São perguntas como essa que tornam um simulador cada vez mais estratégico. E eu acredito que News Tower tem muito espaço para evoluir exatamente nessa direção. Existem alguns jogos que conseguem prender a nossa atenção por horas, sem que a gente nem perceba. Você começa com uma empresa pequena, contrata alguns funcionários, compra uma sala nova e pensa, só mais 5 minutos. Quando percebe, já se passaram várias horas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, com News Tower. No começo, eu achei que seria apenas mais um jogo de gerenciamento. Mas, quanto mais eu jogava, mais eu percebia que ele tinha algo especial. Uma base extremamente sólida. Só que, ao mesmo tempo, eu também comecei a enxergar um potencial gigantesco que ainda não foi explorado. E foi justamente isso que me motivou a escrever um feedback para os desenvolvedores. Porque eu realmente acredito que News Tower pode se tornar um dos simuladores de gerenciamento mais marcantes dos últimos anos. Se eu pudesse escolher apenas uma única novidade para o futuro de News Tower, seria um sistema de características ocultas. Imagine contratar um funcionário sem conhecer completamente a personalidade dele. Na entrevista, você vê apenas suas habilidades profissionais. Mas quem aquela pessoa realmente é, você só descobre convivendo com ela, assim como acontece na vida real. Cada contratação deixaria de ser apenas uma comparação de números. Ela passaria a ser uma aposta. Será que esse funcionário vai se tornar um dos pilares da empresa? Ou será que ele vai criar problemas para toda a equipe? E o mais importante, essas características não deveriam ser apenas positivas ou apenas negativas. Cada uma delas deveria trazer vantagens e também consequências. Porque pessoas reais não são perfeitas. São justamente os defeitos que tornam alguém interessante. E acho que esse tipo de sistema faria cada campanha contar uma história completamente diferente. Vamos imaginar alguns exemplos. Um funcionário procrastinador. Ele sempre deixa tudo para depois. Demora para começar uma tarefa. Faz pequenas pausas. Mas, quando o prazo está acabando, ele trabalha em uma velocidade impressionante. Agora imagine um funcionário antissocial. Ele rende muito melhor trabalhando sozinho. Não gosta de ambientes cheios. Evita conversar com colegas. Em compensação, quase nunca perde tempo com distrações. Também poderia existir o perfeccionista, aquele funcionário que demora mais para concluir qualquer projeto, mas entrega um trabalho praticamente impecável. Ou então, um colega carismático, aquele tipo de pessoa que melhora o clima da empresa, ajuda novos funcionários, reduz conflitos e deixa todo o departamento mais motivado. Percebe? Nenhum deles é simplesmente bom ou ruim. Tudo depende da forma como você administra a sua empresa. Mas ainda existe um detalhe que eu acho ainda mais importante. Essas características não deveriam aparecer logo na contratação. Elas deveriam ser descobertas com o tempo. Imagine receber uma notificação dizendo: depois de algumas semanas trabalhando, os colegas perceberam que Carlos costuma deixar todas as tarefas para a última hora. Nova característica descoberta: procrastinador. Ou então, Marina foi vista ajudando espontaneamente um funcionário recém-contratado. Nova característica descoberta: carismática. Esses pequenos acontecimentos fariam você observar muito mais os seus funcionários e, sem perceber, você começaria a lembrar dos nomes deles. Daquele funcionário que sempre ajuda todo mundo, daquele outro que vive criando confusão, ou daquele repórter que parecia comum, mas acabou se tornando o melhor da empresa. É exatamente assim que histórias inesquecíveis começam. Outro ponto que eu senti falta aparece quando a empresa finalmente se torna enorme.
Depois de muito tempo, você monta uma equipe eficiente. A produção de notícias aumenta. Os departamentos funcionam perfeitamente. Mas chega um momento em que o verdadeiro limite deixa de ser produzir conteúdo. O problema passa a ser publicar tudo aquilo que foi produzido. É justamente nessa fase que eu gostaria de ver novos objetivos. Mais páginas, suplementos, edições especiais, novos formatos de publicação, talvez até tecnologias mais avançadas para aumentar a eficiência editorial. Não porque o jogo precise ficar mais complicado, mas porque empresas gigantes também precisam de novos desafios. E manter essa sensação de crescimento é uma das coisas mais importantes em qualquer simulador de gerenciamento. Depois de pensar bastante sobre tudo isso, eu percebi que existe um tema em comum entre todas essas ideias: histórias. Imagine contratar um jovem repórter que, depois de alguns anos, é promovido para chefe da redação. No caminho, ele entra em conflito com outro funcionário. Recebe uma proposta da concorrência, quase pede demissão, mas decide continuar porque criou uma ligação com a empresa. Esses acontecimentos não precisam ser grandes eventos. Podem ser pequenas situações do dia a dia. Rumores, promoções, amizades, rivalidades, talentos escondidos. São justamente esses detalhes que fazem uma empresa parecer viva. Porque, no final, o jogador não vai lembrar apenas do prédio que construiu. Ele vai lembrar das pessoas que trabalharam nele. Existe uma frase muito conhecida no desenvolvimento de jogos que diz que os jogadores raramente lembram apenas das mecânicas. Eles lembram das histórias que viveram. E eu acho que News Tower tem uma oportunidade incrível de criar exatamente esse tipo de experiência. Nem tudo precisa ser um sistema complexo. Às vezes, são os pequenos detalhes que fazem um mundo parecer vivo. Imagine um gato de rua aparecendo na redação. No começo, ele é apenas um visitante curioso. Mas, com o passar do tempo, os funcionários começam a comentar sobre ele. O jornal pode até publicar uma pequena matéria sobre o mascote da empresa. Ou imagine um objeto antigo, esquecido em um canto do prédio. Algo que desperta curiosidade, que faz alguns funcionários inventarem histórias, enquanto outros dizem que tudo não passa de superstição. Até mesmo pequenos acontecimentos inusitados, como notícias bizarras, casos curiosos ou eventos sobrenaturais bem-humorados, podem dar muito mais personalidade ao jogo, porque no final, não são apenas as grandes mecânicas que ficam na memória, são aqueles momentos inesperados que fazem o jogador sorrir e pensar: eu nunca tinha visto isso acontecer antes. E são justamente esses momentos que transformam uma campanha comum em uma história que vale a pena ser lembrada. Depois de todas essas horas jogando e de pensar bastante sobre tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. News Tower já é um excelente simulador de gerenciamento. Ele já consegue fazer uma coisa que muitos jogos desse gênero não conseguem: fazer você querer jogar só mais um dia, só mais uma semana, só mais uma expansão. Mas eu também acredito que ele ainda não atingiu todo o seu potencial, porque administrar uma empresa é divertido, mas administrar pessoas é algo completamente diferente. Empresas geram números, funcionários geram histórias, e são essas histórias que fazem um jogo continuar vivo na nossa memória, mesmo muitos anos depois. É por isso que todas essas sugestões têm um objetivo em comum: não tornar o jogo mais complicado, não adicionar sistemas por adicionar, mas fazer com que cada campanha seja única, que cada funcionário tenha uma personalidade, que cada promoção seja importante, que cada problema interno conte uma história, e que, quando aquela campanha terminar, você não se lembre apenas do prédio que construiu, você se lembre das pessoas que trabalharam nele, porque, no fim, é isso que transforma um bom simulador em um jogo inesquecível. E eu espero, sinceramente, que algumas dessas ideias
possam inspirar os desenvolvedores no futuro. Agora, eu quero ouvir vocês. Qual mecânica vocês gostariam de ver em News Tower? Deixem suas ideias nos comentários. Quem sabe, algumas delas não acabam chegando ao jogo um dia. Até a próxima!